Eu comecei a tocar ainda bem menino, né? Comecei a estudar piano primeiro, né? Com 8 anos de idade, né? Era uma tradição das famílias botar os filhos para estudar piano, né? E era piano clássico, né? Aquela coisa de marcha do soldadinho de chumbo, né? As escalinhas e tal. E eu tinha uma professora que era muito enérgica lá em São Paulo, né? Aquelas professoras duras da escola clássica, né? E eu sentava no piano e começava já a meter a mão em outras coisas, procurar outros sons, né? Coisas que eu nem sabia o que eram, mas que eu ia pelo som, né? Abandonava aquela partitura e aí ela vinha brava lá. Ô, o que você tá fazendo aí, menino? Tá brincando aí? Para de brincar, não sei o que, né? Mas a minha cabeça, meu ouvido, porque eu ouvia muita música na casa dos meus pais, né? Meu pai ouvia muita música erudita, minha mãe ouvia rádio, né? Cantores do rádio, televisão, né? Luiz Gonzaga, orquestras, né? Que toda emissora de televisão tinha uma orquestra grande, né? E a gente tinha esse privilégio de ouvir música na casa dos pais desde criança, né? Então isso me abriu muito o ouvido para música mais moderna, né? E eu tinha um primo que era percussionista, que tocou queixada com o Jair Rodrigues naquele festival da Record de 1966, aquela música Disparada que ganhou o festival, era meu primo, né? E esse primo, ele tinha uma discoteca muito grande em Mococa, que era a terra da minha mãe, onde eu costumava passar minhas férias de fim de ano, né? Que eram as férias mais longas, né? Duravam 2 meses. E aí eu ficava furando os discos do meu primo lá, né? Que ele tinha tudo de jazz e bossa nova, do melhor ele já tinha, né? E com isso eu me apaixonei pela bateria. Aí comecei a pedir para meus pais uma bateria. Quando eu tinha 12 anos eu ganhei a minha primeira bateria. E meu primo nessa época estava lá na faculdade, que ele fazia a FAO lá, era amigo do Chico Buarque, do MPB4, né? Contemporâneo deles e companheiro de noite lá. E ele ficava muito lá na casa dos meus pais e ele me passava coisas também, porque ele já manjava bastante de percussão, de bateria. Então eu peguei rapidinho, né? Fui pegando os ritmos, as batidas e tal, e ouvindo muito disco, essa coisa toda, e consegui conhecer mais 2 garotos da minha idade que também já estavam tocando, né? Eu tocava piano, eu tocava contrabaixo. Nós montamos um trio chamado Xangô 3 e começamos a tocar em festinhas e tal, até que surgiu a oportunidade da gente fazer um programa de televisão. E uma coisa foi puxando a outra, e a gente acabou fazendo os melhores programas de televisão da época, né? Que eram assim em grande quantidade e nas melhores emissoras de TV, que eram a TV Excelsior, TV Record e TV Tupi, né? Que dominavam, né? Não existia a novela das 8 ainda, né? Era às 8 horas você ligava a televisão e tinha o Fino da Bossa com a Elis Regina. No outro dia tinha o programa da Elisete Cardoso. Aí no outro canal o Moacir Franco Show, o show do meio-dia, sábado, meio-dia, um show de bossa nova com os melhores músicos tocando, né? Então tinha muita música na noite também, né, em São Paulo. Eu já adolescente comecei a frequentar a noite, comecei a conhecer músicos, né, trocar ideia, dar canja, né, nos bares, tal, nas casas noturnas. E minha vida eu fui fazendo esse tipo de trabalho até quando eu tinha 21 anos, que eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Eles iam me contratar para morar em Minneapolis, acompanhar os músicos brasileiros que estavam precisando de baterista. E naquela época não tinha muito especialista americano que tocasse bem música brasileira.
Então eles arrumaram um visto de trabalho temporário para mim. Só que quando eu estava para ir embora, o Nenê, baterista do Hermeto, me ligou, dizendo que tinha um show, que o percussionista tinha ficado doente e precisava de um baterista e percussionista para tocar em Londrina. Isso foi em 1973. Aí eu fui fazer esse show em Londrina e peguei em 3 dias o repertório todo, né, que era difícil, né, do disco do Hermeto, gravado aqui, o primeiro disco que ele gravou no Brasil com um grupo dele mesmo, né, chamava Música Livre de Hermeto Pascoal. Em 3 dias eu peguei o material, ensaiamos, tocamos, e aí na outra semana, quando eu fui receber o cachê, ele me convidou para permanecer no grupo. E aí eu desisti da minha viagem para os Estados Unidos, né? Porque era um sonho meu naquela época tocar com o Hermeto. O Hermeto era o máximo, né? Assim, era o sonho talvez de todo músico, né? Que tivesse o objetivo de avançar em música instrumental, né? Porque era uma coisa única no Brasil, o grupo que ele montou, né? Um grupo profissional de música instrumental naquela época. Aí tem uma série de coisas que levaria muito tempo para a gente falar, né? Mas a cena do Brasil estava muito obscura, né? Por causa da ditadura, né? A noite tinha esvaziado, né? Ninguém mais saía para se divertir, o pessoal com medo, e por causa da repressão, havia guerrilha em São Paulo, havia um monte de coisas. Então a noite esvaziou, né? O trabalho dos músicos foi parando, ninguém mais tinha onde tocar. E o Hermeto foi o cara que peitou essa coisa de fazer um grupo instrumental para valer, e custe o que custar, nós vamos conseguir o nosso objetivo. E a gente começou a fazer shows, fazemos shows, por exemplo, às vezes para 10 pessoas, para 20 pessoas, e tocava por 3 horas, né? Não queríamos nem saber, né? Tocava um show de 3 horas para 10 pessoas. Aí o negócio foi começando a crescer, até que a gente conseguiu encher o Teatro Municipal em São Paulo, aí começou a encher tudo quanto era show. Quer dizer, a gente foi criando um público, né? O público foi crescendo, e com isso outros músicos também foram se entusiasmando em montar grupos e fazer alguma coisa nessa área, porque estava tudo morto na época, né? E então a história com o Hermeto, ela foi o princípio de uma sequência muito grande de trabalhos. Depois eu fiquei com ele até 77, depois fui trabalhar com o Egberto Gismonti. Ao mesmo tempo tinha o Grupo 1 com o meu irmão, que é o Lelo Nazário, o Zeca Assunção e o Mauro Senise. A gente gravou o primeiro disco instrumental independente no Brasil, que é o Marcha sobre a Cidade, em 79. Aí lançamos no Lira Paulistana, que foi um teatro muito importante lá em São Paulo. Nós praticamente inauguramos o teatro, né? Foi o primeiro grupo instrumental que se apresentou lá. E conseguimos também resenhas dos maiores críticos de música, e isso também estimulou outros grupos a fazerem também seus trabalhos e apresentarem, né? Gente que hoje está tudo aí, né? Com carreira estabelecida, né? Então foi um período muito frutífero, né? De 73 até 83, né? 83 eu comecei a dar muita aula particular, né? O pessoal ia me procurar para aprender esse tipo de coisa que a gente estava desenvolvendo, né? Com o Hermeto, com o Egberto, que era uma coisa diferente, né? Uma coisa nova na música brasileira, né? E a partir daí, até 88 mais ou menos, eu fiquei muito enfronhado nesse negócio de dar aula, né? De dar muita aula, muitos alunos me procurando, essa coisa toda, quase não dava para tocar. Foi um período que eu toquei menos. Aí veio o Pau Brasil, né? Que o Rodolfo Streuter me convidou, e aí eu comecei de novo a tocar, mais ou menos durante toda a década de 90, e a gente também conseguiu fazer algumas coisas muito legais, né? Gravamos
um disco na Noruega que chama Babel, que foi indicado ao Grammy nos Estados Unidos. Ganhamos o prêmio Sharp aqui no Brasil. E daí começou a minha fase também de Pouso Alegre, né? A partir de 92 eu comecei a frequentar muito Pouso Alegre, vinha fazer alguns trabalhos aqui no conservatório, até 98, quando eu assinei um contrato anual para dar aula mesmo como professor. E aí eu e a Regina compramos a casa aqui, faz 15 anos agora, e permaneci até 2004 como professor de conservatório, né? E depois eu resolvi que eu queria ficar mais livre mesmo para poder fazer outros trabalhos, né? Nesse período, John Stein também, fiquei conhecendo o guitarrista John Stein, que é professor da Berklee, né? E que me chamou para fazer vários discos lá nos Estados Unidos, né? Fiquei mais nômade de novo, né? Que é o que eu estou fazendo agora, né? Até por coincidência, hoje o John Stein me convidou para gravar mais um disco em Boston. No começo do ano que vem eu vou de novo para lá. E aí eu tenho, durante esse último período, de 15, 20 anos, eu tenho mantido também alguns trabalhos com o meu nome, né? Com um grupo meu, às vezes trio, às vezes quarteto, quinteto, um grupo maior, dependendo da ocasião, né? E nesse festival de Santa Rita do Sapucaí eu vou fazer com o trio que tem o alemão Frank Herzberg no contrabaixo e o pianista e tecladista Daniel Gragil, né? Que são dois músicos excelentes que já fizeram comigo na versão de 2013, né? E acho que o pessoal gostou, né? Porque estamos fazendo aí um repeteco, né? Voltando pro festival, que é uma grande alegria para nós.